Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre como viver a vida cristã, a importância de sabermos como devemos viver essa vida. Eu quero ler Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, estarei lendo na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e depois também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E outra tradução diz: o justo viverá por fé. Amados, assim nós devemos viver a vida cristã. Vida cristã vitoriosa, essa que vive pela fé. O apóstolo Paulo fala em Coríntios também que Deus nos escolheu para viver a vida cristã por fé, não por vista. Ou seja, não por aquilo que vemos ou sentimos. Ou seja, não pela natureza humana natural. Mas Deus, quando nos escolhe, nos chama para dentro do seu propósito, e Cristo vem habitar dentro do nosso coração, ou seja, no centro da nossa vida, então devemos viver pela fé, porque o Espírito se implanta dentro de nós, e vem habitar dentro de nós, e nos transforma na sua casa, na sua habitação. O apóstolo Paulo diz, no templo do Espírito Santo. Então devemos começar a viver a vida pela fé, do início ao fim. Desde o dia que ele se implantou em nós, fez habitação, ele deve ter a primazia em nós. É o Espírito. Deve ter a primazia, ele tem que ser o primeiro, tem que ser o mais importante. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,14, que filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a realidade que nós devemos viver. Por isso que muitas pessoas se dizem cristão e não têm vitória. Não desfrutam dos benefícios do reino de Deus, da vontade de Deus. Porque não vive a vida cristã pela fé. A importância disso. Senão podemos estar se enganando. Como Tiago diz, lá em Tiago ele diz que se nós apenas formos ouvintes da palavra e não praticantes, estaremos nos enganando a nós mesmos. É isso que acontece, a pessoa se acha cristão, se diz cristão, mas não está vivendo pela fé, ou seja, não está praticando, não está se submetendo, não está obedecendo a palavra de Deus. Então ela não desfruta das bênçãos, não recebe as maravilhas que estão à disposição. Inclusive, quando Jesus venceu lá na cruz através da morte, da cruz da ressurreição, ele conquistou toda sorte de bênçãos das regiões celestiais que estão em Cristo Jesus. Em Cristo o nome já diz, é no Espírito, é viver pela fé. Jesus já conquistou tudo, está tudo à disposição. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Você pode conferir. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé. Está acessível. Mas quando o cristão diz que é cristão e teme viver da forma natural e não pela fé, ele não desfruta essas maravilhas. E nem se move nessas maravilhas. Nem pode ser útil também no reino de Deus, na vontade de Deus. Perde grande oportunidade de servir, porque em Malaquias o Senhor diz que Deus fará grande diferença daqueles que servem e daqueles que não o servem. Mas sem viver a vida cristã pela fé, não consegue nem desfrutar nada, muito menos o melhor de Deus, e nem servir Ele.
Então é muito trágico quando a pessoa não aprende isso. E nós estamos aqui para aprender, né, a viver pela fé. Amém, amados? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nossos contatos para que mais pessoas agora venham nesse tempo viver a vida cristã correta, ou seja, pela fé, na dimensão do Espírito, que é uma dimensão mais elevada, que é ali que a pessoa consegue desfrutar uma qualidade de vida mais elevada, amém? Que é a vida plena, abundante e mais que vitoriosa. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, novamente foi liberada. Aqui está agora como devemos viver a vida cristã. É pela fé, Senhor. Como a tua palavra diz, o justo viverá por fé. Senhor, nós queremos, desejamos agora abrir o nosso coração para receber esse acréscimo dessa fé. A fé crescente em nós, Senhor, para chegar à maioridade, maturidade espiritual, ao ponto, diz a palavra, chegar à altura espiritual de Cristo e acessar as maravilhas de Deus e servir o Senhor com amor, com alegria e gratidão e glorificar o Senhor. Em nome de Deus, dia rico, bem-te, em nome de Deus, shalom, shalom a todos.